Uma multiplicação desordenada de células anormais da mama mudou a vida de duas irmãs joinvilense. Com um curto espaço de tempo entre os diagnósticos, elas passaram juntas pelo tratamento e enfrentaram momentos de angústia e também comemoraram superações. Assim como outras milhares de mulheres, Bruna, de 32 anos, e Renata, de 35, receberam um diagnóstico positivo para câncer de mama. Eu recebi o diagnóstico exatamente 2 meses depois do diagnóstico da Tata. Então eu comecei a quimioterapia 2 dias antes dela. Renata foi a primeira a receber o resultado. Ela já fazia acompanhamento médico por conta do histórico de câncer na família. Pelo fato de a gente ter histórico familiar em ambos os lados, tanto materno quanto paterno, eu sempre fui meio neurótica, então eu fazia acompanhamento com um mastologista desde os meus 27 anos. 26 para 27 eu comecei a fazer acompanhamento. Eu senti uma dor e não era na mama que eu acompanhava, era na outra, que nunca teve nada. E eu saí de lá, só que eu estava com o laudo tudo ok, sem nada, e apesar da dor eu meio que relaxei, não vou ficar preocupada com isso. Aquilo ficou no nosso radar e eu fiz, e aí veio o diagnóstico em maio. Bruna recebeu o diagnóstico 2 meses depois. O primeiro sinal apareceu durante um autoexame. Eu senti o tumor, foi um tumor palpável. Eu estava deitada um dia lendo um livro. Daí na mesma semana até eu marquei a ginecologista. Ela disse, Bruna, realmente tu precisa investigar, né, isso. Deixei pra lá, assim, não, deixa eu terminar a faculdade, depois eu penso nisso. Ela fez os exames, mas o medo de receber o diagnóstico confirmando a doença fez com que o resultado ficasse parado por 1 mês sobre o micro-ondas, o que ocasionou o agravamento do quadro clínico. Nesse período, né, ele cresceu, ele era bem pequenininho, daí ele cresceu 1 mês pro outro, assim. Tava quase do tamanho de uma laranja, assim, bem grande, assim. Eu estava me preparando para iniciar minha primeira quimioterapia, veio o diagnóstico da Bruna. Revisitei aqueles sentimentos todos do diagnóstico com ela. Um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doença dos Estados Unidos apontou que o risco de câncer de mama é maior quando há um histórico na família em mulheres com 45 anos ou menos. Isso em relação a familiares de 1º ou 2º grau. O fator genético é muito importante. A gente chama essas pacientes que são predispostas a ter o câncer, pacientes de alto risco. Quanto maior próximo o parentesco, maior a probabilidade. Ela tem que saber se a mãe teve câncer, se a avó teve câncer. Se essas familiares de 1º grau tiveram câncer, ela tem uma grande chance de também evoluir para o câncer de mama. Depois da confirmação, foi momento de iniciar o tratamento. E o apoio que uma deu à outra foi fundamental na luta contra a doença. De tudo, para mim, o mais difícil foi raspar minha cabeça. Foi muito difícil. Para mim não foi o pior, mas eu sabia que isso ia ser difícil para ela. E sabendo disso, fiz questão. Falei, Bruna, vamos marcar de fazer juntas e tal. Sempre quando eu vejo o vídeo, eu choro. Eu tô raspando a cabeça porque eu tô com câncer. Então, foi muito difícil, assim. Mas eu acho que a gente conseguiu juntas deixar isso 80% mais leve. Foi uma maneira, assim, de, sabe, vamos de mão dadas enfrentar isso juntas. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, explica que o câncer de mama pode ser detectado de forma precoce, na maioria das vezes, quando observado os seguintes sinais. Presença de nódulo fixo e geralmente indolor, percebido muitas vezes no autoexame. Percepção da mama mais avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja. Alterações no mamilo. Aparição de pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço. Saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. A detecção do câncer ainda em fase inicial permite que o tratamento seja menos agressivo. O mais importante a destacar nessa situação toda do câncer de mama é a precocidade do diagnóstico. Seria se você já tem problemas na família do câncer,
você ir ao mastologista, por exemplo, 10 anos antes dessa pessoa que tem. Se sua mãe teve câncer de mama aos 50 anos, você procure o mastologista 10 anos antes, 40. As pessoas gostam de um carro melhor, morar num lugar melhor, mas no fundo, o que você precisa é de saúde, sabe? Não viva deixando a vida passar. Isso aqui é muito precioso. Se priorize, cuide de você, cuide da sua saúde. Hoje eu vejo que câncer não é uma sentença de morte, né? Para mim foi uma lição de vida. Hoje em dia renasceu uma nova Bruna.